Capítulo 121. A Pontífice Suprema Bibidon. Após um momento de pausa, Nin Fenchi continuou. Os segredos do Pontífice Supremo são ainda mais incomensuráveis. Conhecido como o líder mais formidável da história do rol dos espíritos. Na sua atual condição, você não é de nenhuma forma capaz de se opor a eles de frente. Ceder não é recuar. Você ainda é jovem. Mesmo se você quiser enfrentar o rol dos espíritos, ainda haverá tempo mais tarde. É preciso ser tão teimoso dessa vez? As sobrancelhas de Tang San se contraíram. Após pensar profundamente por um momento, ele ainda balançou sua cabeça. Não. Eu tenho que participar nessa competição. Tio Ning. Eu entendo o que você quer dizer. Mas eu acho que isso também é uma importante prova na minha vida. Se eu puder passar por ela, então quando o rol dos espíritos quiser lidar comigo de novo no futuro, isso também será severamente difícil. É impossível para eles sempre ocultarem a verdade. Vendo o brilho nos olhos de Tang San, Nin Fenchi não pôde evitar se lembrar da aparência do pai dele em sua juventude. Suas expressões eram tão similares. Embora Nin Fenchi e Tang Yao não fossem muito familiares um com o outro naqueles dias e eles não tivessem muita diferença de idade, a sensação que Tang Yao lhe dava sempre foi a de olhar para uma alta montanha. Entre as pessoas da sua geração, ninguém podia se comparar a Tang Yao. Agora o filho de Tang Yao havia aparentemente replicado sua maravilha, ao ponto de ele ser ainda mais extraordinário do que seu pai. Escola Céu Claro. Não me diga que os seus genes são realmente tão bons assim? Certo. Já que você se decidiu, não há mais nada para mim dizer. O tio garantirá o máximo possível a sua segurança. As palavras de Nin Fenchi foram bem simples, mas como mestre de uma escola, isso já era o equivalente a fazer um juramento a Tang San. Tang San sentiu que as palavras que Nin Fenchi disse agora não eram por puro pragmatismo ou numa tentativa de enlaçá-lo. Isso era inteiramente a preocupação de um ancião para com seu júnior. Tio Ning. Eu posso não ser capaz de entrar na escola Porcelana dos Sete Tesouros, mas contanto que eu esteja vivo, a escola Porcelana dos Sete Tesouros sempre será minha amiga. Cidade espiritual. O grande mestre usando roupas simples entrou na cidade após passar pela inspeção de mestre dos espíritos. Na sua idade, uma força do 30º alguma coisa nível naturalmente não chamaria qualquer atenção. Sem descansar nem um pouco. Sem nem mesmo recuperar sua respiração. O grande mestre foi direto para o maior corpo governante da cidade espiritual. O Palácio do Pontífice Supremo. Diante do Palácio do Pontífice Supremo. Pare. 2 cavaleiros em armaduras prateadas que eram guardas do palácio barraram o caminho do grande mestre. Ao todo 100 de cavaleiros guardas do palácio ergueram as longas espadas em suas mãos. Essa é uma área restrita. Avance mais um passo e você será morto sem perguntas. Encarando mais de 100 cavaleiros guardas do palácio com força claramente acima da sua. A expressão do grande mestre ainda estava apática como sempre. Erguendo sua mão, ele repentinamente revelou seu símbolo de autoridade. O guarda do palácio na liderança rapidamente caminhou até ele. Quando ele viu as 6 insígnias no distintivo, ele não pôde evitar tremer. Com um som de Puton, ele se ajoelhou sobre uma perna. Meus respeitos, ancião. Os 100 guardas do palácio uniformemente fizeram o mesmo movimento. Contrastados por eles, o originalmente ordinário grande mestre parecia muito menos ordinário. Me levem ao Pontífice Supremo.
O grande mestre usou as palavras mais simples possíveis para informar a ele seu propósito. Uma hora depois, na sala de negócios oficiais do Palácio do Pontífice Supremo, o grande mestre silenciosamente bebericava um chá fragrante de alta qualidade. Silenciosamente esperando. Agora ele era a única pessoa na sala oficial de mais de 1000 metros quadrados. O olhar do grande mestre esteve o tempo todo focado no chá fragrante em sua mão. Sem nem mesmo olhar para todo o esplendor de ouro e jade ao seu redor. Ele apenas esperou silenciosamente. Portas arqueadas de 3 metros de altura se abriram e uma suave voz ecoou do exterior. Você espera aqui fora. Sem minhas ordens. Ninguém tem permissão para entrar. Sim. O olhar do grande mestre finalmente se moveu do chão, se virando na direção das grandes portas da sala oficial. A porta se abriu e uma mulher entrou andando. Ela não era alta. Vestida em luxuosos robes negros delineados por linhas douradas. Usando uma coroa de 9 pontas dourada rocheada. Um cetro de mais de 2 metros de comprimento em sua mão. Incrustado com incontáveis pedras preciosas. Pele clara e feições próximas da perfeição a faziam se destacar das massas. Ela especialmente revelava uma intangível e nobre sacralidade. O que deixava as pessoas ainda mais inclinadas a se ajoelhar e prestar respeito. O grande mestre se sentou e após entrar na sala, aquela mulher também parou. Os olhares das duas pessoas colidiram no ar dessa forma. Não houve faíscas. Havia muitas coisas no olhar do grande mestre. Havia desculpas, memórias e até um pouco de desapontamento. O olhar da mulher instantaneamente sofreu uma mudança complexa. Embora ela parecesse ter cerca de 30 anos, na verdade ela era até um ano mais velha que o grande mestre. Sua idade há muito tempo tendo passado dos 50. O cetro em sua mão atingiu o chão, emitindo um ressonante din. Você veio. A voz gentil e prazerosa facilmente dava às pessoas a sensação de se banhar no vento de primavera. Mas o olhar do grande mestre, ao contrário, se tornou adstringente. Empurrando a mesa diante dele com as duas mãos para se levantar. Se virando para aquela mulher. Sim. Eu vim. Você está bem? O rosto da mulher exibiu um fraco sorriso. Com 10.000 subordinados. Como eu poderia não estar bem? Como a governante do rol dos espíritos. Até os monarcas dos 2 grandes impérios têm que me mostrar um certo nível de cortesia. O que você poderia achar que não estaria bem para mim? O grande mestre suspirou. Bibidon. Eu conheço a dor em seu coração. Bibidon? Se você não o dissesse, eu já teria quase me esquecido desse nome. Por favor, me chame de Pontífice Suprema ou Vossa Eminência. Já faz muito tempo desde que eu deixei de ser aquela boba Bibidon. Sim. Essa aparentemente gentil e bela mulher diante dele era a atual maior governante do rol dos espíritos. O objetivo da cruzada de todos os mestres dos espíritos. A Pontífice Suprema. Ela era a mais jovem Pontífice Suprema da história do rol dos espíritos. Assumindo o lugar antes dos 40. Inicialmente houve vários duvidosos. Mas à medida que o tempo passou, sob seu governo, o desenvolvimento do rol dos espíritos foi ainda mais rápido e mais violento e também mais unificado. Muitas pessoas já acreditavam que ela era a Pontífice Suprema mais extraordinária que o rol dos espíritos já teve. Sim. Vossa Eminência Pontífice Suprema. As pupilas do grande mestre se contraíram um pouco. Um traço de dor passando por seus olhos. Ele se virou, andando até ficar onde ele estava sentando antes. As mãos agarrando o chá fragrante.
parecendo afundar em velhas memórias. Vendo as costas do grande mestre, a indiferença nos olhos da Pontífice Suprema desapareceu. Por um momento parecendo que ela não era realmente capaz de aguentar isso. Erguendo seu pé, ela pareceu estar prestes a dar um passo à frente. Mas no fim se conteve. Por que você veio me procurar? Já fazem 20 anos desde que nos vimos pela última vez. A voz da Pontífice Suprema ainda soava tão serena. O grande mestre respirou fundo, suprimindo seu coração furioso. Até ele não esperava se deixar perder o controle dessa forma ao ver Bibidon novamente. Quando ele se virou, os sentimentos em seus olhos já haviam desaparecido completamente, restando apenas a apatia usual. Vossa Eminência Pontífice Suprema, eu vim para fazer um pedido. Oh! A Pontífice Suprema olhou para o grande mestre com um pouco de surpresa. Você veio para pedir algo para mim? Isso não parece com você. Parece que o tempo realmente muda os homens. Fale. O grande mestre não tentou se explicar. Se isso fosse apenas por ele mesmo, ele jamais viria fazer um pedido para outra pessoa. Mas pelo discípulo que ele considerava como um filho. Ele não tinha escolha a não ser fazer essa viagem. Vossa Eminência, eu quero saber como você passou pela crise dos espíritos gêmeos naquele tempo? Os olhos da Pontífice Suprema se contraíram por um momento e ela disse calmamente. Você não precisa saber. Que serventia isso teria para você? O grande mestre não escondeu a verdade. Eu aceitei um discípulo. Ele está seguindo minhas instruções de cultivação há 7 ou 8 anos. Por sorte ele possui espíritos gêmeos como você. Essa criança é prodigiosamente talentosa e eu espero fomentá-lo como um grande poder. Por que eu o ajudaria? Para deixá-lo cultivar um poder que se oporá a mim mais tarde? A voz da Pontífice Suprema repentinamente se tornou fria. O grande mestre abaixou sua voz. É claro que não. Se você concordar em me dizer como você fez isso, eu posso garantir que meu discípulo jamais se oporá ao rol dos espíritos. Os cantos da boca da Pontífice Suprema exibiram um sorriso. Originalmente, esse também é o assunto que nem mesmo esse grande mestre da teoria sabe. E o Xiaogang? Você veio tarde demais. Vários dias atrás eu já despachei pessoas para assaltar e matar na rota em que os times participantes do Império Céu-Dou devem seguir. Seu alvo é esse seu discípulo da escola Céu Claro. Portanto, também não há necessidade para você saber o segredo dos espíritos gêmeos. O grande mestre tremeu violentamente, se virando novamente ferozmente, encarando a Pontífice Suprema. O que você disse? A Pontífice Suprema não ocultou a verdade e disse indiferentemente. O bispo de Platina Salas enviou uma mensagem dizendo que uma criança da escola Céu Claro apareceu. Prodigiosamente talentoso. Já alcançando o 40º nível com tão pouca idade. Espíritos gêmeos. Possuindo um quarto anel de espírito de 10.000 anos. Possivelmente possuindo até ossos espirituais. Próximo da escola porcelana dos 7 tesouros e do Império Céu-Dou. Meu rol dos espíritos não pode usar esse tipo de pessoa. Então ele só pode ser morto. Você. O grande mestre deu um passo à frente bruscamente. As duas mãos ferozmente agarrando os ombros da Pontífice Suprema. Seus olhos instantaneamente cobertos de sangue. Seu corpo inteiro tremendo violentamente. Vendo os olhos do grande mestre cheios de ódio, Bibidon ficou sem reação por um momento. Para você ele realmente é tão importante? Com sua força,
Ela podia naturalmente se livrar do grande mestre. Mas ela não fez isso. Apenas deixando suas mãos escaldantes segurarem seus ombros. A respiração do grande mestre ficou irregular. Falando palavra por palavra. Bibidon. Ouça-me claramente. Se alguma coisa acontecer com Tang-san, então eu não pouparei qualquer esforço para destruir o rol dos espíritos. Em minha vida eu não tive filhos. Mas ele é como meu filho. Sentindo a respiração do grande mestre, a cara da Pontífice Suprema corou um pouco, dizendo com sua respiração um pouco acelerada: E o Xiao Gang? Você ainda tem tempo para se preocupar? No passado, você se lembra de como me deixou? Por sua própria irmã mais nova. Ridículo. Realmente ridículo. Você realmente me recusou pela sua própria irmã mais nova. Eu me tornar a Pontífice Suprema é de fato graças a você. Mas eu te odeio. Em toda a minha vida. Você é a pessoa que eu mais odeio. Eu quero que você sofra. Eu não vou apenas matar o seu aprendiz. Mas eu também vou matar Liu Erlon. Não. Eu não vou matá-la. Eu vou torturá-la para fazê-lo sofrer. A Pontífice Suprema havia claramente ficado nervosa. Seus olhos frios como de uma víbora. Nesse exato momento, alguém repentinamente bateu levemente na porta do lado de fora. Caia fora. Eu não disse que ninguém podia me perturbar sem minhas ordens. A Pontífice Suprema rosnou. A pessoa do lado de fora aparentemente não esperava que a supostamente amável e acessível Pontífice Suprema estivesse com tanto mau humor. Vossa Eminência. Os dois anciãos enviaram notícias. Eles não conseguiram completar a missão e estão esperando pelas suas instruções. O quê? Eles não completaram a missão? A expressão da Pontífice Suprema mudou. Olhando ferozmente para o grande mestre. Parece que o seu aprendiz é um tanto sortudo. O grande mestre a encarou sem reação por um momento. O vermelho em seus olhos gradualmente recuando. Ele soltou os ombros da Pontífice Suprema e quando ele se acalmou, ele disse: Você enviou pessoas para matar Tang-san, talvez não tenha sido apenas por causa do talento dele. Com o poder do rol dos espíritos. Como você poderia temer um mestre dos espíritos? Se minha suposição estiver correta. Você fez isso por causa do pai dele. Certo? O olhar da Pontífice Suprema congelou. Você ainda é tão inteligente. Vá. Eu não quero vê-lo de novo. O grande mestre assentiu silenciosamente, andando até as grandes portas. Enquanto ele agarrava a maçaneta da porta, ele repentinamente parou, dizendo fracamente: 20 anos Bibidon. Você ainda é tão bela. Mas eu já estou velho. Se a pessoa cuja vida tivesse sido ameaçada hoje fosse você, eu ainda reagiria da mesma forma. Afinal, você foi o meu primeiro amor. Besteira. A Pontífice Suprema repentinamente tremeu. Você ainda pode amar? Você não tem o direito de dizer essa palavra. Você ainda me deixaria se me amasse? Preferindo ficar com a sua irmã mais nova? Seu bastardo. Saia daqui. Quanto ao porquê de eu te deixar naquele tempo, você não deveria me perguntar. Você deveria perguntar ao morto Pontífice Supremo. Você sempre me descreveu como instável e frio. Eu seguirei suas palavras. O que eu disse antes? Se o Tang-san morrer nas mãos de pessoas do rol dos espíritos, então eu não pouparei esforços para retaliar. Bibidon.
Essa é a última vez que eu te chamo dessa forma. Você enviou pessoas para agir contra o Tang San. Nossa relação mútua por meio disso está acabada. Ferozmente abrindo a porta. O grande mestre se foi com passos largos. A Pontífice Suprema Bibidon oscilou. Aparentemente incapaz de se apoiar em seu cetro. Ela caiu no chão. Ela odiava o grande mestre. Havia o odiado por 20 anos inteiros. Ser capaz de manter um ódio tão profundo por tanto tempo significava que seu amor por ele no passado havia sido muito profundo. As palavras do grande mestre antes dele partir haviam repentinamente feito uma pequena rachadura aparecer em seu ódio. Relembrando de todas as instruções do último Pontífice Supremo. Assim como todo tipo de assuntos do passado. A verdade que havia sido ocultada pelo ódio gradualmente apareceu diante dela. Tudo diante de seus olhos gradualmente se tornou nebuloso. Suas mãos já estavam brancas por causa da força com a qual ela agarrava o cetro. Isso é o destino brincando com os humanos? Xiao Gang. Os sentimentos entre nós. Os sentimentos entre nós. A Pontífice Suprema repentinamente correu até onde o grande mestre estava sentando antes. Agarrando-o abundantemente quente chá fragrante e o engolindo com grandes goles. Os times competidores do Império Seldou continuaram em frente pelo resto da jornada. Não houveram mais contratempos. Para proteger esses mestres dos espíritos, o príncipe herdeiro Xueqing requisitou 3.000 soldados armados para suplementar a proteção das cidades pelas quais eles passaram. Ao mesmo tempo ele também chamou alguns mestres dos espíritos da capital. Xueqing também não interagiu mais com Tang San. Ele também entendia muito bem em que tipo de problema Tang San estava metido e num tempo como esse. Ele usou suas ações para ganhar uma impressão favorável de Tang San. No caminho, a aura do time da academia Shurek pareceu um pouco opressiva. A única boa notícia foi que Xiao finalmente atravessou para o 40º nível. A 5 dias de distância da cidade espiritual. Para ela conseguir um quarto anel de espírito o mais rápido possível. Liu Erlon diretamente a levou para procurar uma besta espiritual adequada e elas se encontrariam com os outros na cidade espiritual. Por fim, a procissão inteira chegou na cidade espiritual. Por causa das preparações especiais da cidade espiritual, Xueqing ordenou que os soldados armados e os regimentos de cavaleiros imperiais ficassem de prontidão do lado de fora da cidade e guiou os 15 times de mestres dos espíritos para dentro da cidade espiritual. Comparada a enormes cidades como a cidade Seldou e a cidade Suotu, a cidade espiritual era muito menor. Ela não cobria nem mesmo 1/10 da área da cidade Seldou. Porém ela ainda era plenamente chocante para os mestres dos espíritos. Apesar da área pequena, os muros da cidade espiritual ainda eram certamente construídos nos padrões dos de qualquer cidade capital. Os muros de mais de 80 metros de altura da cidade pareciam extremamente majestosos do lado de fora e eles também tinham mais de 30 metros de largura, construídos inteiramente de granito. Até o rico Nin Fenxi não pôde evitar suspirar de admiração ao ver os muros. De fato, a cidade espiritual foi inteiramente construída pelo Hall dos Espíritos. Construir uma cidade como essa não seria mais fácil falar do que ser feito? O mais incomum era que a cidade espiritual não era quadrada como outras cidades, mas sim hexagonal. Em outras palavras, os muros da cidade tinham no total 6 rostos. Aqueles responsáveis por patrulhar os muros da cidade eram todos mestres dos espíritos. Todos usando roupas especiais do Hall dos Espíritos. Cada um dos 6 muros tinha uma enorme escultura, idêntica aos distintivos de autoridade do Hall dos Espíritos, simbolizando 6 espíritos formidáveis.
O interior da cidade espiritual dava a impressão de ser espaçoso. Não haviam muitas pessoas nas ruas e haviam poucas lojas. Os negócios dessas lojas eram principalmente mercadorias que os mestres dos espíritos precisavam. Até ferramentas espirituais de armazenamento estavam à venda. É claro que a qualidade era um pouco baixa. Eles foram encontrados por um cardeal na cidade espiritual e sob a liderança dele. Rapidamente foi encontrado espaço para as mais de 200 pessoas, ficando num hotel do lado oeste da cidade espiritual. O que chocou Tang San foi que até os funcionários do hotel eram grão-mestres espirituais com poder espiritual acima do 20º nível. Após se estabelecerem, Tang San especialmente saiu do hotel, cuidadosamente observando as outras áreas da cidade espiritual. Ele descobriu que a hexagonal cidade espiritual estava, na verdade, construída ao redor de uma colina. Sobre essa colina havia duas extraordinariamente impressionantes construções. O prédio na metade da colina era o mais magnífico, claramente visível de uma longa distância. Era uma construção de pilares com um telhado em forma de domo. O exterior da construção era feito de um material dourado, cintilando sob a luz do sol. Por simplesmente perguntar, Tang San descobriu que ele era o recém-construído Palácio do Pontífice Supremo, a residência do principal governante do Hall dos Espíritos. De Ninfenshi ele também havia descoberto que no interior do Palácio do Pontífice Supremo também estava localizado o Palácio dos Anciões do Hall dos Espíritos. É claro que era impossível para pessoas comuns verem esses anciãos. A outra construção no topo da colina era muito menor do que o Palácio do Pontífice Supremo, com aproximadamente 1/3 do seu tamanho. Sua arquitetura era um pouco parecida, porém suas paredes eram brancas como jade, longe de chamar tanta atenção quanto o Palácio do Pontífice Supremo. Por alguma razão, enquanto Tang San olhava para a grandiosa construção, internamente ele sentiu profundidades ainda maiores. Desde que entrou na cidade espiritual, cada mestre dos espíritos lhe passava um tipo de sensação especial. Aparentemente havia algum tipo de fervor em seus corações. Ninfenshi disse a Tang San que aquela construção aparentemente muito menor era a maior existência do Hall dos Espíritos. O Palácio Doulu. Apenas títulos Doulu mortos podiam ficar naquele palácio. Ele também era chamado de a tumba dos títulos Doulu. A razão pela qual esse lugar tinha uma atmosfera tão devota não era por causa do Palácio do Pontífice Supremo, mas sim por causa do Palácio Doulu. Não importava onde o Palácio do Pontífice Supremo fosse construído, o Palácio Doulu sempre o seguiria e, além disso, a posição do Palácio Doulu sempre seria mais alta do que a do Palácio do Pontífice Supremo. Na hora dos grandes rituais, o Pontífice Supremo iria pessoalmente oferecer sacrifícios diante das portas do Palácio Doulu. Mas mesmo ele não tinha o direito de entrar antes de morrer. Essas eram as regras e ninguém podia quebrá-las. Senão a pessoa sofreria a ira de todos os mestres dos espíritos. Era precisamente por causa da existência do Palácio do Pontífice Supremo e do Palácio Doulu que a cidade espiritual se tornou conhecida como a Terra Sagrada dos Mestres dos Espíritos após sua fundação. É claro que isso também foi publicamente aceito pela maioria dos Mestres dos Espíritos. Por causa do ataque na metade de caminho e pela persistência de Tang San em ficar na competição, Flender e Liu Erlon ficaram ambos em lugares próximos a ele. Até Ninfenshi especialmente escolheu um lugar para ficar não muito longe. Embora fosse menos provável que alguma coisa fosse acontecer na cidade espiritual, eles ainda não tinham escolha a não ser ficarem alertas contra isso. De acordo com as informações do Hall dos Espíritos, a competição oficialmente começaria em 3 dias. A jornada foi exaustiva.
Mas esses 3 dias de descanso foram o suficiente para as academias se ajustarem. As academias participantes do Império Estrela Lu foram organizadas para descansar do outro lado da cidade espiritual. Imperceptivelmente, o Hall dos Espíritos já havia dividido os times participantes dos dois impérios em 2 acampamentos. Em relação a isso, Shue King apenas sorriu friamente em resposta, mas não levantou qualquer objeção. Todo o grupo da Academia Shurek se manteve descansando durante os 3 dias. Gastando todo o seu tempo em meditação para cultivar seu poder espiritual e manter sua melhor condição ao máximo possível. Liu Erlon e Xiao finalmente voltaram um dia antes do início das finais. Por alguma razão a expressão de Liu Erlon estava um pouco monstruosa. Xiao havia obtido com sucesso seu 4º anel de espírito. Mas de acordo com Liu Erlon, ela estava separada de Xiao naquele momento. E a própria Xiao disse que encontrou uma besta espiritual ferida e por sorte obteve esse anel de espírito. As finais estavam prestes a começar e nesse momento ninguém se preocupou com esse assunto. Quando Xiao voltou, Tang San perguntou a ela sobre sua 4ª habilidade espiritual para começar a combiná-las táticas finais. Mas nesse momento, o grande mestre finalmente retornou. Pequeno San, você está bem? Essa foi a primeira coisa que o grande mestre disse ao ver Tang San. Professor, você soube? Eu estou bem. Dessa vez foi graças à velha aberração e às pessoas do Tio Ning. Se não, eu temo que você não teria mais me visto. O grande mestre suspirou. Isso é culpa minha. Eu não deveria tê-lo deixado participar na competição. Você chamou a atenção deles. Tang San sorriu levemente, dizendo: Professor, não é preciso se culpar? Eu ainda estou bem. Isso pode até ser considerado uma experiência não convencional. Apenas por experienciar um confronto com verdadeiros poderes eu poderei entender o quão insignificante é a minha própria força. No futuro eu redobrarei meus esforços na cultivação. A cara do grande mestre finalmente revelou um sorriso. Você sempre foi tão sensível. Você está certo. Coloque bastante esforço na cultivação. Contanto que eu ainda consiga respirar, eu não deixarei ninguém te ferir. As finais já estão prestes a começar amanhã. Chamem todos. Eu lhes darei algumas táticas simples. Tendo chegado às finais, o grande mestre finalmente agiu. Rapidamente Tang San chamou todos os membros do time. Liu Erlon soube que o grande mestre havia voltado e também apressadamente o seguiu. Os olhares do grande mestre e de Liu Erlon se encontraram e Liu Erlon viu algo nos olhos do grande mestre. Ela não falou e apenas silenciosamente andou até seu lado, segurando seu braço. Vendo a aparência branda de Liu Erlon, os 7 demônios da Shurek e todos os outros não puderam evitar ficar com expressões estranhas. O dragão tirano talvez só se restringia dessa forma diante do grande mestre. O olhar do grande mestre passou por todos e então disse: As finais estão prestes a começar. Eu acho que vocês já devem ter se esquecido sobre o que eu disse em relação ao formato da competição antes. Eu repetirei de novo. As finais têm ao todo 33 times participando nela. Entre eles 3 times foram separadamente selecionados por cada um dos 2 grandes impérios e pelo Hall dos Espíritos. A maior ameaça para vocês é sem dúvida o time enviado pelo Hall dos Espíritos. Eles também são o maior obstáculo entre vocês e a vitória final. Ao todo, 5 rounds nas finais. Será usado um pouco menos de tempo do que para as preliminares e para a competição de rankings.
mas por causa da intensidade da competição, há um dia de descanso e revisão entre cada round. Antes do quinto e último round, haverá até 3 dias de descanso. No primeiro round, os 3 times escolhidos ficarão de fora e os restantes 30 times irão lutar pelas 15 vagas do próximo round. Os perdedores serão diretamente eliminados. A cruel competição de eliminação está fadada a fazer cada time de mestres dos espíritos colocar suas vidas na linha ou até mais. Vocês definitivamente não podem ser nem um pouco descuidados. Nessa hora final, as habilidades escondidas de todos os times finalmente serão exibidas, não ocultando mais nada. Até os times que vocês já enfrentaram podem muito provavelmente lhes dar uma surpresa. De acordo com as regras da competição. No segundo round, os times em primeiro lugar dos 2 grandes impérios ficarão de fora. Em outras palavras, após nós obtermos a vitória no primeiro round, haverá tempo suficiente para descansarmos no segundo round. Esse também é o significado por trás da competição de rankings. Nessa hora, 16 times irão lutar pelas 8 vagas do terceiro round. Ainda somando aos 2 times descansando, haverão ao todo 10 times. No terceiro round serão os times que ficaram em segundo lugar que ficarão de fora. Os 8 times restantes lutarão pelas 4 vagas para entrar no quarto round com eles. No quarto round nenhum time ficará de fora. Consequentemente, apenas os 2 primeiros times da competição de ranking serão beneficiados nas finais. Mas quanto mais cedo vocês puderem ficar de fora, melhor. Porque vocês poderão evitar ser eliminados prematuramente. No quinto e último round, entrarão apenas 3 times. Os 3 times irão primeiro usar o método da competição de rankings. 7 membros do time conduzindo uma eliminação circular, para decidir qual time tem os membros mais fortes. Em seguida, os 2 times perdedores disputarão uma luta de times. O vencedor desafiará novamente o vencedor anterior para decidir quem será o campeão final. Vocês todos entenderam? Sim. Entendemos. Todos tinham uma boa memória e agora, quando realmente chegou a hora das finais, suas mentes estavam naturalmente focadas sem comparação. O grande mestre assentiu, dizendo: é impossível dizer quem serão nossos primeiros oponentes. Mas pelo menos não serão os 3 times escolhidos. Isso evitará que nós os encontremos prematuramente. Porém, ainda serão os 7 demônios da Shurek que lutarão. Você não cooperam no campo de batalha já faz tempo. O primeiro round será de aquecimento para vocês. Eu não lhes darei nenhuma tática específica. O ringue ainda estará sob o controle do Pequeno Sam. Pequeno Sam. Aqui. Tang San apressadamente deu um passo à frente. O grande mestre olhou para ele, dizendo: é praticamente certo que nós passaremos pelo primeiro e segundo round. Portanto, deixem os oponentes descobrirem o mínimo possível sobre onde estão nossas vantagens no primeiro round. Você entende o que eu quero dizer? Tang San assentiu. Você está dizendo que embora sejam nós 7 que iremos lutar, nós ainda devemos ocultar o máximo possível da nossa força no primeiro round. O grande mestre sorriu e assentiu. Porém vocês ainda não podem ser descuidados. Afinal, ainda é possível que vocês se cruzem com poderes do Império Estrela-Lua no primeiro round. Certo. O olhar do grande mestre se virou para os 7 demônios da Shurek como um todo. Vocês estudaram comigo por 2 anos. Eu sei muito bem o quanto de esforço vocês gastaram nesse tempo. Não é preciso duvidar de que vocês são gênios entre os gênios.
Mesmo se vocês encontrarem oponentes mais poderosos do que vocês, não é preciso que a sua confiança seja abalada. Porque vocês são o time mais novo entre todos os competidores. Seus futuros não têm limites. Eu não estou os obrigando a obter a vitória. Minha única esperança é que cada um de vocês exiba sua própria força verdadeira. Encontrem o melhor método para despertar seu próprio potencial. Sim. Os 7 demônios da Shurek concordaram em voz alta. Enquanto o grande mestre e Liu Erlon saiam, os 7 demônios da Shurek instantaneamente começaram a cultivar, se preparando para o primeiro round da competição no dia seguinte. Xiao Gang. Como foi? Olhando para o grande mestre. O olhar de Liu Erlon estava um pouco evasivo. Ela, é claro, sabia onde o grande mestre havia ido e o grande mestre não ocultou nada dela. Suspirando, o grande mestre disse: ela mudou. Sem se encontrar por 20 anos. As pessoas sempre mudarão. Agora ela é a Pontífice Suprema. Ela não é mais a Bibi Dom daqueles dias. Parece que eu realmente não devia ter ido procurá-la. Uma fraca pontada de dor em seu coração fez sua expressão se tornar um pouco triste. Liu Erlon internamente soltou a respiração. Isso significa que ela não te contou o método para cultivar espíritos gêmeos? O grande mestre sorriu pesarosamente. Ela enviou pessoas para se livrar do Tang San. Completamente consciente de que ele era o meu discípulo. Como ela me contaria o método para cultivar espíritos gêmeos? Mas e daí? Eu já pensei em algumas coisas. Com a chance. Contanto que a Bibidon possa ser levada a realmente exibir suas habilidades. Eu posso ter certeza das minhas ideias. Com isso, o grande mestre tomou a iniciativa de puxar Liu Erlon para um abraço. Erlon. Essa é a cidade espiritual. Esse é o domínio dela. A partir de agora, você não pode ficar longe de mim, não importa o que. Eu temo que isso será prejudicial para mim. Liu Erlon imediatamente exibiu seu temperamento normal. Deixa-la vir. Eu ainda teria medo dela? E daí se ela é a Pontífice Suprema? Ela ainda não me derrotou. Contanto que ela não possa te levar, eu não temerei nada. Ouvindo a fala arrogante de Liu Erlon, o grande mestre não pôde evitar exibir um fraco sorriso, abaixando sua cabeça para beijar levemente sua testa. Não se preocupe. Ela jamais me levará. Nós somos marido e mulher. Mesmo que seja apenas em nome. Ouvindo isso, Liu Erlon não pôde evitar revelar um pouco de melancolia. Embora o grande mestre não fugisse mais de seus sentimentos e os dois se tratassem como marido e mulher, o grande mestre nunca concordou em serem íntimos. Aquela relação de irmão sempre se esticava no meio dele. Felizmente, embora fosse apenas em nome, isso ainda era o suficiente para consolar o coração de Liu Erlon. Para as finais da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, a cidade espiritual havia especialmente aberto uma área específica. Essa área estava no coração da cidade espiritual. O enorme estágio tinha mais de 1000 metros de extensão e era completamente feito de granito. Esse enorme estágio ainda foi reforçado com uma enorme quantidade de ferramentas espirituais para prevenir qualquer estrago. De acordo com as informações do Hall dos Espíritos, esse ringue conseguia aguentar qualquer ataque de mestres dos espíritos abaixo do nível de imperador espiritual sem sofrer danos.
Apenas uma organização tão rica e imponente quanto o Hall dos Espíritos poderia fazer algo como isso. Pelo menos os dois grandes impérios iriam odiar ter que dispensar de tantos recursos. Diante do estágio estava o Palácio do Pontífice Supremo. A distância dali até a colina onde o palácio estava localizado era de menos de 1 quilômetro. O Hall dos Espíritos já havia anunciado que as finais entre os 3 últimos times ocorreria logo diante do Palácio do Pontífice Supremo. Nessa hora o Pontífice Supremo iria aparecer pessoalmente para recompensar os campeões finais. Para qualquer mestre dos espíritos, isso era uma glória sem comparação. Na primeira luz, todos os times competidores foram guiados para a área de competição por guias especiais do Hall dos Espíritos. Cada academia tinha sua própria área de descanso, construída ao redor do ringue. Do lado oposto do Palácio do Pontífice Supremo estavam os assentos dos juízes VIPs, onde as pessoas dos dois grandes impérios observariam as batalhas. É claro, ainda haveriam os intermediários do Hall dos Espíritos. Assim que eles chegaram, sem pausas, Flender foi chamado para o sorteio das lutas. Capítulo 122. O time da Academia Imperial Estrela Lu. O sorteio do primeiro round era, sem dúvidas, extremamente importante. Se fosse possível tirar um oponente relativamente fraco, seria uma boa vantagem para qualquer time. Especialmente para um time como o da Academia Shurek que pularia o segundo round. Se eles pudessem conseguir uma vitória fácil no primeiro round, então eles poderiam preservar sua energia para liberá-la no terceiro round da competição. A verdadeira disputa começaria a partir do terceiro round. Flender voltou bem rápido. Sua expressão era claramente excelente e com um sorriso em sua cara. Vendo essa aparência de grande satisfação, não era preciso perguntar. Esse sorteio naturalmente havia sido muito bom. De repente, a cara de Flender ficou sem expressão, dizendo para todos: eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual vocês querem ouvir primeiro? Todos o encararam inexpressivamente. E Daimubai disse: então nos diga a notícia ruim primeiro. Flender abaixou sua voz. A notícia ruim é que o primeiro oponente de vocês será a Academia das Chamas. A Academia das Chamas? Todos, de fato, franziram o senho. A Academia das Chamas estava buscando métodos para lidar com Tan-san, assim como com os outros estudantes acima do 40º nível. Desde a competição de rankings, eles já eram um dos times mais fortes do lado do Império Cell-Dou. Eles não estavam muito atrás nem da Academia Vento Divino. Na competição de rankings, poderia parecer que foi uma vitória fácil para a Academia Shurek. Mas nas preliminares, eles ainda sofreram um pouco. É claro que a Academia das Chamas não era o suficiente para bloquear o progresso deles. Mas encontrar um dos times poderosos clássicos no primeiro round ainda podia ser contado como um péssimo sorteio. Tan-san não pôde evitar dizer: por que nós estamos nos cruzando com eles em cada competição? Isso só pode ser karma. O grande mestre disse sem pestanejar. Flender: então qual é a boa notícia? Flender sorriu. A boa notícia é que a Academia das Chamas desistiu das finais. Eles saíram por vontade própria. Foi a expressão que todos fizeram. Liu Erlun disse: a Academia das Chamas se esforçou bastante para chegar até as finais. Por que eles iriam repentinamente desistir? Flender esticou suas mãos dizendo: não me pergunte. Eu também não sei. Isso foi anunciado de repente. Mas não importa o que seja dito. Isso ainda é uma grande oportunidade para nós. Nós pularemos os 2 primeiros rounds.
Lindholm riu. Isso mesmo. Nós já entramos no top 10 sem uma luta. Flender disse. A competição já vai começar. Vocês observem seus oponentes atentamente. Essa é uma competição de eliminação. E ocultar sua força não é fácil. A maior vantagem de pular os 2 primeiros rounds não é não lutar. Mas, sim, ser capaz de ver a força dos seus oponentes ainda melhor. Aqueles capazes de entrar no terceiro round não serão fracos. Pelo menos não abaixo do nível da Academia das Chamas. As finais não tinham uma grande cerimônia de abertura como o esperado. Tudo foi bem simples. Um dos cardeais do Hall dos Espíritos subiu no estágio e declarou o início das finais, simultaneamente declarando a lista dos times que iriam lutar. Conduzida por árbitros especialmente selecionados pelo Hall dos Espíritos. Os dois lados no primeiro round não eram particularmente poderosos. E os 7 demônios da Shurek não puderam evitar cochichar entre eles mesmos na área de descanso. Oscar disse. Essas finais não parecem ser tão grandiosas quanto as preliminares. Não houve nenhuma cerimônia de abertura. Também há tão poucos espectadores. No máximo, alguns milhares. Tang-san disse. Embora sejam apenas alguns milhares. Não se esqueça de que eles são todos mestres dos espíritos. Além disso, a maioria esmagadora devem ser mestres dos espíritos pertencentes ao Hall dos Espíritos. O Hall dos Espíritos deveria ter suas razões para não permitir que pessoas normais assistissem às batalhas. Os professores não disseram que a final entre os 3 mais poderosos ocorreria diante do Palácio do Pontífice Supremo? Esse era o verdadeiro clímax da competição. A atual simplicidade era muito possivelmente uma forma de se preparar para isso. A primeira luta terminou rapidamente. A segunda luta era a Academia Vento Divino contra a Academia Girassol Dragão do Império Estrela Lu. O quê? Quando o grupo da Academia Shurek viu a formação da Academia Vento Divino, eles não puderam evitar se levantar em choque. 4 pessoas do centro da formação da Academia Vento Divino haviam, chocantemente, sido substituídas, e esses 4 substitutos eram inesperadamente da Academia das Chamas. As mais de 12 academias do lado do Império Estrela Lu não reagiram. Mas o lado do Império Céu Do explodiu. Como os membros do time da Academia das Chamas estavam agora na Academia Vento Divino? As sobrancelhas do grande mestre se enrugaram. E Flender não pôde evitar dizer: o que está acontecendo aqui? Eu vou ir perguntar ao comitê de organização. Terminando de falar, ele imediatamente partiu com passos rápidos. A agitação embaixo não afetou a luta em cima. Com Wu comandando da parte de trás e Feng Xiaotian e Wu Wuxuan na dianteira. Quando eles repentinamente revelaram seus anéis de espírito, os oponentes não puderam evitar sentir um calafrio. Não era preciso duvidar. As 7 pessoas representando a Academia Vento Divino eram todas ancestrais espirituais acima do 40º nível. A luta inteira foi praticamente um massacre unilateral. O Wu nem mesmo teve que usar seu anel de chamas desafiador. Daimubai perguntou ao grande mestre. Não foi dito que os times participantes não podiam mudar os membros do time? Os olhos do grande mestre repentinamente se iluminaram. Eles devem estar explorando um furo nas regras. Times participantes não podem mudar os membros. Mas isso não significa que as academias não podem trocar entre si membros que já estão inscritos. Essa parte não está explicitamente proibida. Os vários membros do time da UU originalmente estavam na lista das pessoas participando nas finais.
contanto que o rol dos espíritos concordasse. Não seria impossível para eles mudarem de academia. Xiao disse. Então nós também poderíamos fazer isso? O grande mestre balançou sua cabeça. Já é tarde demais. A competição já começou e a cota final de membros participando nas finais de cada time já foi definida. Além disso, eles todos irão competir hoje. Após competir, já será muito tarde para mudar de academia de novo. Ainda mais, que academia desistiria de suas próprias chances nas finais? A Academia das Chamas apostou muita coisa dessa vez. Eu não sei o que eles fizeram para ter o rol dos espíritos tão tolerante. Depois de um tempo, Flender voltou com uma cara sombria. A resposta que o rol dos espíritos deu foi bem simples. Contanto que isso esteja dentro dos limites das regras, o comitê não interferirá. Embora as duas grandes academias tivessem se transformado em uma, eles haviam, afinal, desistido de um lugar nas finais. Em certo sentido, a Academia Shurek ainda era beneficiada. A Academia Shurek não estava sozinha nos protestos. Várias academias do lado do Império Cell-Dou igualmente protestaram. Mas, no final, elas também experienciaram a inflexibilidade do rol dos espíritos pela primeira vez. O rol dos espíritos deu apenas uma resposta. Se vocês não querem participar, então podem ir. O comitê será absolutamente imparcial. O oficial do Império Cell-Dou não se meteu. Afinal, a Academia Vento Divino ainda estava do lado do Império Cell-Dou mesmo após se fortalecer. Se eles pudessem obter um bom recorde, isso não seria uma coisa ruim para o Império Cell-Dou. Agora a relação entre os dois grandes impérios e o rol dos espíritos ainda era harmoniosa. Pelo menos na superfície. Eles, definitivamente, não ofenderiam o rol dos espíritos por causa de um assunto tão trivial. Os primeiros 2 rounds acabaram bem rapidamente. E a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite foi refinada para 10 times. O terceiro round estava prestes a começar. E era a vez da Academia Vento Divino e do segundo time no ranking do Império Estrela Luo ficarem de fora. A Academia Shurek também deu boas-vindas à sua primeira batalha nas finais, ao dizer que nada de inesperado aconteceu nos primeiros 2 rounds. Após as chaves serem sorteadas para o terceiro round, a atmosfera das finais abruptamente se tornou tensa. A Academia Shurek já havia, aparentemente, esgotado sua sorte nos primeiros 2 rounds. Seus oponentes no terceiro round seriam a Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Imperial Estrela Luo. Ele era também o time selecionado pelo Império Estrela Luo entre os 3 representantes. Porém, isso ainda não foi o que mais chamou a atenção. Outra luta foi ainda mais chocante. A Academia Avançada de Mestres dos Espíritos do Rol dos Espíritos contra a Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Imperial Cell-Dou. Por um lado, a colisão de 2 dos times representantes, aparentemente, provava a imparcialidade das finais. Sem dúvidas, essas 2 lutas eram de maior prioridade. Ainda faltava 1 hora para o início da competição. Os 10 times já haviam entrado na área para conduzir suas preparações e aquecimentos antes do início. Chefe Dai. O que foi? Maonjun perguntou um pouco intrigado. Desde que soube do resultado do sorteio, Dai Mubai parecia extremamente sombrio. Sem dizer uma única palavra durante todo o caminho da residência até a área de competição. Inteiramente diferente de sua atitude comum. Tang San naturalmente também havia visto que o humor de Dai Mubai estava estranho.
Mas sua percepção era diferente da de Ma Onjun. Embora Daimubai estivesse taciturno, Tan San ainda podia sentir que ele estava se preparando para alguma coisa. E rompendo do silêncio. Ou murchando em silêncio. A natureza de Daimubai. Sem dúvidas. Era a primeira. O espírito de luta que ele estava acumulando no seu interior. Aparentemente, já havia chegado no seu ponto máximo. Não apenas Daimubai estava estranho, mas Juzukin também. Porém, a expressão de Juzukin estava diferente da de Daimubai. Aqueles olhos, geralmente frios como o gelo, agora estavam repletos de agitação. Daimubai não respondeu Ma Onjun, mas Juzukin se levantou, dobrando sua cintura para se curvar diante de todos. Zukin, por que você está fazendo isso? As sobrancelhas do grande mestre se franziram. Juzukin olhou para Daimubai. Nessa luta, nós precisamos vencer. Essa é a única chance para mim e para o Mubai. Oscar perguntou. O que está acontecendo? Não me diga que vocês têm algum inimigo pessoal naquela Academia Imperial Estrela Lu? Juzukin balançou sua cabeça, dizendo: Não. Isso é uma luta interna do clã. Mubai e eu somos do Império Estrela Lu. Nós dois pertencemos a duas grandes famílias. A relação entre os nossos dois clãs é extremamente próxima. Há um costume de nos conectarmos por meio do casamento. Dentro dos clãs, apenas as pessoas mais extraordinárias podem se tornar os futuros cabeças. Mubai e eu não somos os primogênitos dos nossos clãs. Minha irmã mais velha e o irmão mais velho do Mubai estão prometidos desde a infância. O mesmo se dá comigo e com o Mubai. Nós quatro somos as crianças mais extraordinárias de nossos respectivos clãs. Mubai e eu. A razão pela qual nós viemos para o Império Seldou foi para aumentar a nossa força. Essa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite é uma das chances que o nosso clã nos deu. Já que nós não somos os primogênitos, nossas chances de nos tornarmos os sucessores é bem pequena. Se nós pudermos derrotar nossos irmãos mais velhos, nós teremos as qualificações para a sucessão. Tan San disse. Você está dizendo que os seus irmãos mais velhos estão no time da Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Imperial Estrela Lu? Juzukin assentiu silenciosamente. Originalmente, eu pensei que nós não tínhamos nenhuma esperança. Mas, quando eu vim para a Academia Shurek, quando eu conheci todos vocês, eu de repente percebi que, com a sua ajuda, nós tínhamos uma chance de vitória. Xiao não pôde evitar dizer. A autoridade é realmente tão importante assim? Mesmo se vocês se tornarem os sucessores dos seus clãs, vocês realmente serão felizes? Juzukin riu amargamente. Seria bom se realmente fosse tão simples assim. Você realmente acha que nós consideramos a autoridade como algo tão importante? A resposta é não. Nossos clãs têm regras extremamente especiais para tornar os futuros cabeças do clã ainda mais extraordinários. Após escolher as crianças que competirão, eles as criarão de forma a se encararem como inimigas pessoais. O vencedor poderá, de fato, assumir o clã, mas o perdedor sofrerá um destino extremamente miserável. Para prevenir conflitos internos, o perdedor será diretamente apagado. Portanto, nós não estamos lutando apenas por autoridade, mas, ao mesmo tempo, por nossas vidas também. Dizendo isso,
Juzukin claramente ficou nervosa. Vocês sabem o porquê de seu sempre ser tão fria com o Mubai? Porque eu sempre tive certeza de que eu morreria aos 25. Ao ponto de que eu até não chegaria nessa idade. O irmão do Mubai é 6 anos mais velho do que ele e tem a vantagem em inteligência, sabedoria e força. Minha irmã também é 7 anos mais velha do que eu. Competindo contra eles, nós praticamente não temos chance. Portanto, após o Mubai vir para o Império Seldou, ele escolheu cair na depravação, vadiando por aí com as mulheres. Com ele desse jeito, como nós poderíamos ter uma chance de viver? Eu estava irritada por ele não estar lutando. Daí Mubai finalmente falou. Lutar? Lutar como? Meu irmão é 6 anos mais velho do que eu. Ele é praticamente o candidato perfeito para a sucessão do clã. Me escolher como reserva foi apenas para pôr mais pressão sobre o meu irmão e impulsioná-lo. 2 anos atrás, quando eu vi o pequeno Sam, você, a Xiao e a Hongron entrando na academia, eu finalmente encontrei esperança. O clã me deu até os 25 anos. Além do nível intelectual, essa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite é um teste da minha força. Zukin e eu temos de prevalecer sobre nossos irmãos mais velhos enquanto eles estiverem participando da competição. Os dois já têm quase 25. Essa luta é nossa única chance. Se nós perdermos, então nós teremos que buscar outra coisa para ultrapassá-los duplamente para ter a chance de receber aprovação. Mas eles já têm muito mais apoio do que nós. Isso seria praticamente impossível. Eu odeio o meu clã. Mas pela Zukin, eu não vou voltar a fugir. Na luta de hoje, mesmo se eu morrer, eu ainda não perderei. Com os olhos cruéis vermelhos como sangue, a atmosfera repentinamente se tornou opressiva. Ninguém imaginava que Daimubai e Juzukin teriam uma pressão tão grande e origens como essas por trás deles. Isso era uma ameaça às suas vidas. Tansan esticou sua mão direita. Olhou para os olhos cruéis vermelhos como sangue de Daimubai e cuspiu 2 palavras. Vitória certa. Oscar o imitou logo em seguida colocando sua mão direita sobre a de Tansan. Maonjun. Xiao Wu. Nindhongbron. Um após o outro fizeram o mesmo. Quando as mãos direitas de Juzukin e Daimubai também se sobrepuseram às deles, os 7 rugiram simultaneamente. Vitória certa. Até agora na competição, os 7 demônios da Shurek ainda não haviam aparecido todos ao mesmo tempo. Quando sua formação completa apareceu no estágio, os vários times restantes de mestres dos espíritos do lado do Império Seldou não puderam evitar congelar. Wu e Feng Xiaotian ficaram lado a lado. Os dois imaginavam que Tang San, Xiao Wu, Daimubai, Juzukin e Maonjun apareceriam. Mas eles não estavam esperando por Nindhongbron e Oscar. Embora Nindhongbron tivesse agido quando os bandidos atacaram, a cena naquela hora estava um caos e não muitas pessoas a perceberam. Mas ainda havia alguns boatos sobre ela. Afinal, naquela hora, ela havia se jogado nos braços de seu pai provando que ela era da escola porcelana dos 7 tesouros. Porém, as pessoas não conseguiam compreender Oscar. Desde o início da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite até agora, ele nunca apareceu no estágio. Quando ele tranquilamente seguiu ao lado dos outros para subir no estágio, o grupo de Wu e Feng Xiaotian ficou enormemente chocado. Poderia esse ser o especialista oculto da Academia Shurek?
o tempo todo esperando silenciosamente para aparecer. Guiados por Daemubai. Os 7 demônios da Shurek formaram uma linha silenciosamente de pé no estágio. Os olhos cruéis de Daemubai estavam sérios como nunca. Silenciosamente olhando direto para a frente. Do outro lado do estágio, 7 pessoas estavam igualmente subindo lentamente. Quando Daimobia viu a pessoa andando na dianteira do outro lado, ele não pôde evitar que seus olhos brilhassem. Tan-san também prestou atenção nessa pessoa do outro lado. Longo cabelo dourado cobrindo seus ombros e costas. Seu rosto tinha uma expressão relaxada e um par de pupilas com um brilho roxo. Mas não eram realmente pupilas duplas. Sua aparência lembrava a de Daemubai. Pelo menos cerca de 70%. Apenas sua estatura era ainda maior que a de Daemubai. Embora fosse bem casual, aquele sorriso dele ainda expressava uma atitude superior. Atrás dele seguia uma alta jovem mulher, praticamente tão alta quanto ele, com uma figura extremamente ampla, pele branca como jade, igualmente com um sorriso em seu rosto e mesmo nessa área de competição. Ela segurava o braço do primeiro. Essa jovem mulher era muito bela, lembrando Juzukin ainda mais do que Daemubai se parecia com o anterior. Ela apenas não era tão fria quanto Juzukin. Ela parecia completamente gentil. Nesse tipo de gentileza, era ainda mais fácil reconhecer sua beleza. O olhar do jovem na dianteira passou pela cara de Daemubai dizendo calmamente: Mubai, eu realmente não esperava que você fosse chegar nas finais. Ser capaz de me desafiar cara a cara já é, na verdade, um sucesso para você. Mas você deve entender que fazer isso me forçará a te devolver o golpe. Daiveizi. Não precisa ser tão compreensivo. Quando foi que você parou de me golpear? Na luta de hoje. Eu e você somos inimigos. Se você tiver a capacidade, me derrote primeiro. Se não, quem herdará o clã ainda não será o certo. Daiveizi olhou um pouco surpreso para Daemubai. Oh! Nosso playboy inesperadamente mudou. Certo. Eu quero ver o que você aprendeu nesses anos desde que você partiu para realmente se atrever a falar com seu irmão mais velho dessa forma. Não me diga que essa menina, Zukin, também está com você? Parece que vocês finalmente se prepararam de verdade para nos enfrentar. Com os olhos caindo sobre Juzukin, o olhar de Daiveizi ficou um pouco sério, se entreolhando com a jovem mulher ao seu lado. Uma luz fria simultaneamente brilhou nos cantos dos olhos deles. Zukin, a menos que eu esteja errada, você deve ter menos de 15 anos. Ser capaz de participar dessa competição e, além disso, chegar no top 10. Eu não sei se eu deveria dizer que a sua sorte é boa ou se é a sua força. Porém, você irá parar aqui. Na verdade, papai e mamãe realmente sentem falta de você. Eles apenas não podem violar as regras dos nossos ancestrais. Depois da competição, volte comigo. A voz da jovem mulher ao lado de Daiveizi era diferente da de Juzukin sem sua frieza. Mas ela tinha um sabor encantador. A voz suave e gentil facilmente atrai as pessoas. Ju Shuyun. Não precisa ser tão compreensiva. Se eu não tivesse saído de casa, talvez eu já teria sido morta pelas suas mãos. Sentem minha falta? Na nossa família, onde esse tipo de afeição existe? A voz de Juzukin se tornou ainda mais fria. Para ela e Daemubai,
O casal diante deles era mais velho e eles possuíam uma relação de sangue inegável. Mas sob a pressão de seus clãs, apenas um dos dois lados poderia sobreviver. Não importavam seus propósitos. Eles todos tinham que lutar com todas as suas forças. Pelo menos, ninguém desejava que suas vidas fossem acabar tão facilmente. Os dois lados no estágio não fizeram esforços para manter suas vozes baixas e a audição dos mestres dos espíritos abaixo era muito melhor do que a de pessoas comuns. Quando eles ouviram Zhu Xun dizer que Zhu Zuqin ainda não tinha 15 anos, até os mestres dos espíritos com autoconfiança excessiva não puderam evitar ficar agitados. Especialmente aqueles que haviam visto Zhu Zuqin lutar antes tinham expressões ainda mais cheias de incredulidade. Wu já estava inteiramente imóvel, se dizendo que antes ela ainda imaginava que poderia se colocar sobre a Academia Shurek após se unir à Academia Vento Divino. Então agora ela já estava afundada no desespero. Mais de 4 anos mais nova do que ela. Mas sua força não era de forma alguma inferior. Essas pessoas. Elas eram, na verdade, monstros? Pensar nisso também repentinamente levou a outra pergunta. Ela nunca soube qual era a idade de Tang San. Poderia ser que ele também era tão jovem assim? O árbitro parou entre os dois lados. Se preparem para a luta. Vocês podem liberar seus espíritos. As regras são como antes. Os perdedores serão diretamente eliminados e os vencedores entraram no top 6. Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Shurek contra a Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Imperial de Stralalu. Se preparem. Daimubai e Daiveizi. Zhu Zuqin e Zhu Xuyun. Os 8 olhares das 4 pessoas colidiram no ar. O olhar de Daiveizi abruptamente se tornou arrogante. Seu corpo inteiro estava como se estivesse se desdobrando, com ombros largos e de aspecto igualmente demoníaco. Nesse momento, pareceu excepcionalmente grandioso. Irmãos, liderem seus espíritos. Vamos surpreendê-los. O poder espiritual dos 7 membros da Academia Imperial Estrela Lu foi liberado em um flash. Daiveizi e Zhu Xuyun estavam na dianteira e suas flutuações de poder espiritual também eram as maiores, girando em um piscar de olhos. 4 anéis de espírito. 2 amarelos e 2 roxos apareceram sobre eles. Os espíritos de Daiveizi e de Zhu Xuyun eram os mesmos que de seus irmãos mais novos, o tigre branco e a civeta infernal. Julgando por suas flutuações de poder espiritual desses dois, o poder espiritual de Daiveizi já passava, pelo menos, do 47º nível. E Zhu Xuyun também estava, pelo menos, no do 46º. Eles eram os oponentes mais poderosos que os 7 demônios da Shurek haviam enfrentado até agora na competição. Ainda mais chocante foi quando as 5 pessoas atrás de Daiveizi e Zhu Xuyun liberaram seus espíritos. 4 estavam acima do 40º nível, incluindo os 2 na frente. O número de ancestrais espirituais do time da Academia Imperial Estrela Lu era 6. Depois daqueles que já haviam aparecido no dia anterior para chocar todo mundo. A Academia do Hall dos Espíritos e a Academia Vento Divino combinada com a Academia das Chamas. Era o time que havia aparecido com o maior número de mestres dos espíritos acima do 40º nível. Ainda mais a força de Daiveizi e Zhu Xuyun que era extraordinária. Em termos de força geral, eles não ficariam atrás da Academia Vento Divino combinada com a Academia das Chamas. A Academia Avançada de Mestres dos Espíritos Imperial Estrela Lu era diferente da Academia Imperial Céu Dou. Não se podia entrar nela contando com status e dinheiro. Mas, chocando Daiveizi e Zhu Xuyun,
Os 7 demônios da Shurek proveram a todos um choque extremamente assustador. Os corpos de Daimubai e Juzukin brilharam. Igualmente com 2 amarelos e 2 roxos. 4 anéis de espírito. O que horrorizou ainda mais os espectadores foi o modesto Tansan. 2 amarelos. 1 roxo e 1 preto. 4 anéis de espírito apareceram em um flash. Todas as academias que haviam avançado do lado do Império Estrela Lu não puderam evitar gritar simultaneamente. O choque ainda não havia acabado. Pois depois desses 3, os outros 4 tinham exatamente os mesmos anéis de espíritos. Todos com 2 amarelos e 2 roxos. Configurações ideais. O time da Academia Shurek, que ainda não havia aparecido nos 2 rounds anteriores, inesperadamente tinha 7 ancestrais espirituais com configurações de anéis de espírito ideais e força acima do 40º nível. Apenas em uma fração de segundo. A pressão dos anéis de espírito grandemente reduziu o vigor do Império Estrela Lu. As caras de Dai Weizi e de Zhu Shuiyun também mudaram finalmente. Zhu Shuiyun quase esqueceu de si mesmo enquanto olhava para Juzukin. Não. Isso é impossível. Quando você saiu de casa, você só tinha 20 e poucos níveis de poder espiritual. Nesses 2 anos, quando a Academia Shurek chegou nas finais, eles já haviam chamado a atenção de Dai Weizi e de Zhu Shuiyun. Mas em suas consciências, eles não haviam realmente ligado para seus irmãos mais novos. Afinal, havia aquela diferença de idade. Com seus talentos inatos não muito diferentes, como eles poderiam alcançar os 2? Mesmo descobrir que os membros da Academia Shurek foram os campeões da competição de rankings não mudou suas formas de pensar. Como um dos 3 times representantes, os únicos oponentes em seus olhos eram o time da Academia do Hall dos Espíritos. Mas após Daimubai e Juzukin revelarem uma força do 40º nível diante deles, os corações de Dai Weizi e de Zhu Shuiyun ficaram ambos chocados e repletos de intenção assassina. Com tal diferença de idade, mas com sua força prestes a alcançá-los. Se eles tivessem um pouco mais de tempo, o resultado realmente seria incerto no futuro. Mesmo se eles violassem as regras da competição, eles ainda tinham que acabar com isso o máximo possível nessa luta. Daimubai olhou friamente para Dai Weizi e naturalmente leu aquela intenção assassina nos olhos de seu irmão mais velho. Em talento, Daimubai era originalmente um pouco melhor que Dai Weizi. E com seus inatos olhos cruéis de pupilas duplas, ele recebeu ainda mais atenção desde a infância. Se não, ele também não teria sido escolhido como oponente de Dai Weizi. Nesse mesmo momento, embora a competição ainda não tivesse começado, seu coração já estava incomparavelmente tranquilo. Desde a infância, toda vez que Dai Weizi o via, sempre houve aquele puro desdém e arrogância no fundo de seus olhos. Ele nunca havia sido considerado um oponente. Mas agora, ele encontrou seriedade e temor nos olhos de Dai Weizi. Tudo isso era algo que ele havia contado com sua própria força para conseguir. Comecem a luta. Junto com o grito do árbitro, essa luta chamativa finalmente começou. Hongron, me dê poder espiritual. Quando liberaram seus espíritos, os 2 lados já haviam entrado em formação. Tang San rapidamente recuou para trás de Daimubai. E Xiao Wu deu um passo à frente ficando do lado esquerdo de Daimubai. Ma Hongjun ainda estava, como sempre,
protegendo os dois mestres dos espíritos de suporte na parte de trás. O grito veio de Tang San. Quando Ning Hongron liberou seu espírito, ela estava diretamente atrás deles. Pelo menos pela frente. A brilhante luz colorida do seu pagode de porcelana dos 9 tesouros não podia ser vista. Ouvindo as instruções de Tang San, um anel de espírito roxo brilhou simultaneamente. Um fio de estonteante luz brilhante entrou em seu corpo e junto com ele ainda veio um flash de rosa jogado da mão de Oscar. A barreira do tigre branco já havia aparecido sobre Dai Weizi. Seus espíritos eram os mesmos e, embora suas habilidades espirituais não fossem exatamente as mesmas que as de Dai Mubai, as 3 primeiras ainda eram idênticas. Afinal, essas 3 habilidades espirituais eram a conclusão ideal a qual seu clã havia chegado após incontáveis revisões. Tang San, sem a menor hesitação, jogou a luz rosa de Oscar em sua boca. Instantaneamente, uma fraca camada de luz rosa se mesclou à luz brilhante que se elevou quando Ning Hongron a derramou sobre ele. Dai Weizi e Zhu Shuyun se moveram. Dai Weizi tomou a liderança. Uma tirânica e imponente aura foi liberada para todos os lados. A transformação do tigre branco Vajra também foi ativada nesse momento e, inesperadamente, suprimindo sozinho Dai Mubai, Zhu Zuqin e Xiao Wu. Não era preciso duvidar disso. Seu poder espiritual era o mais forte de todos os presentes. Sua escolha nesse momento foi a mais apropriada. Ele era ainda mais tirânico que Dai Mubai. A aura imponente que ele cultivou por vários anos na posição do topo não era algo que a aura de Dai Mubai, esse melancólico irmão sem sonhos, poderia se comparar. Atrás de Dai Weizi, Zhu Shuyun também se moveu. Uma luz de suporte disparou para dentro dela vinda de trás e Zhu Shuyun desapareceu quase que instantaneamente. Com um movimento, seu corpo inteiro deixou para trás apenas fracas imagens no ar desenhando um enorme arco, se curvando para o lado e indo direto para Tang San. Claramente, eles já consideravam o anel de espírito preto de Tang San como a maior ameaça. Tang San nem mesmo pareceu perceber a chegada de Zhu Shuyun. Sua cara muito séria. A luz do seu quarto anel de espírito escapando. Uma densa luz negra se erguendo com toda a sua força com o suporte da salsicha rosa estimulante da 4ª habilidade espiritual de Ning Hongron. O aumento de poder espiritual. Instantaneamente, ele foi completamente coberto por uma camada negra. Ao mesmo tempo, em sua mão direita, a luz azul ondulante se condensou completamente sobre sua palma exibindo muita pouca coisa para o lado de fora. Sua palma apenas lentamente se fechou. A silhueta ilusória de Zhu Shuyun parou no meio do ar. Porque uma silhueta igualmente rápida repentinamente bloqueou seu caminho. A colisão feroz de Zhu Zuqin e Zhu Shuyun no ar deixou para trás um rastro de faíscas. Em termos de força, Zhu Zuqin ainda era muito inferior a Zhu Shuyun. Havia, afinal, uma diferença de, pelo menos, 5 níveis de poder espiritual entre elas. Porém, não se esqueça de que por trás de Zhu Zuqin ainda havia a sem precedentes mestra dos espíritos pagode de porcelana dos 9 tesouros Ning Hongron. Com uma amplificação de velocidade usando o coração governante das 3 aberturas para focar nela diretamente aumentando sua velocidade em 40%. Para mestres dos espíritos do sistema ataque e agilidade. Velocidade e poder de ataque eram diretamente proporcionais. Embora Zhu Shuyun também tivesse a amplificação de velocidade de um companheiro atrás dela. Como seu efeito poderia se comparar ao do espírito de suporte número 1 do mundo? O choque de Zhu Shuyun não a fez parar.
Ela claramente viu que Tang San estava prestes a liberar aquela aterrorizante habilidade do Anel de Espírito de 10.000 anos. Pela aparência de Tang San armazenando poder, ela claramente entendeu que essa habilidade espiritual, com certeza, não era nada simples. Não importava o que. Ela não podia deixar o oponente completá-la. As duas irmãs continuamente colidiam no ar como estrelas cadentes. Incontáveis faíscas brilhando no ar vindas das colisões de suas garras. A batalha do outro lado já havia começado. Quem encontrou com a pressão dominante de Dai Weizi não foi Dai Mubai, mas, sim, Xiao Wu. Com sua figura piscando, Xiao Wu já havia aparecido diante de Dai Weizi. Sua segunda habilidade espiritual, Confusão Demoníaca, foi ativada ao mesmo tempo em que seus olhos se tornavam rosas. Dai Weizi bufou friamente. De repente, o brilho em seus olhos ficou mais afiado inesperadamente, ignorando completamente a habilidade Confusão Demoníaca de Xiao Wu. Sob a amplificação da transformação do Tigre Branco Vajra, uma onda de luz do Tigre Branco disparou na direção dela. Ao mesmo tempo ele acelerou, as garras de tigre se abrindo. Seu alvo ainda era Dai Mubai. Porém, no final, ele ainda subestimou a Xiao Wu. Em apenas um instante, Xiao Wu chocou todo mundo. Teleporte ativado. Se esquivou do ataque da onda de luz do Tigre Branco. No momento seguinte, o corpo de Xiao Wu foi repentinamente coberto por uma camada de luz dourada e ela se enrolou diretamente ao redor de Dai Weizi. Como o herdeiro principal do clã, Dai Weizi possuía o formidável espírito tigre branco e um talento prodigioso. Sua experiência de combate real era naturalmente extremamente plena. Diante da mudança repentina de Xiao Wu, ele não ficou realmente aturdido. A transformação do Tigre Branco Vajra com a barreira do Tigre Branco instantaneamente chegou no seu limite. Uma rica luz branca jorrou de seu corpo. Ele queria usar seu próprio poder espiritual para repelir diretamente Xiao Wu. Mas Dai Weizi calculou mal. No instante em que a luz branca sobre seu corpo tocou a luz dourada que Xiao Wu liberou, a luz branca, inesperadamente, não teve o menor efeito de repulsão. No momento seguinte, Xiao Wu já havia chicoteado sua trança escorpião firmemente envolvendo o pescoço dele com ela. Coelho demônio de ossos macios Xiao Wu. Quarta habilidade espiritual. Corpo dourado ideal. Ativada. Para Xiao Wu, não havia uma habilidade espiritual mais adequada do que essa.